camarada, não, fazer para dar aquela... Né? Às vezes, o professor Carlos ele tem essa característica, né? O professor Igor, até o professor Alexandre, são nerds de carteirinha, então eles gostam de pegar e fazer esse cálculo na mão. No final de semana, depois do Faustão ali assistindo, eles vão lá e fazem, ficam brincando de fazer conversão de base. E aí, para você brincar de fazer essa conversão de base, você tem que saber aquelas regrinhas ou saber o seguinte, quer transformar de um para outro, leva tudo para binário, e de binário você joga para o outro. Quer dizer, acabou. Quer dizer, leva tudo para binário ou leva tudo para decimal e depois transforma seguindo aquela relação que o professor Carlos falou, que é as divisões sucessivas, né? Ou então fazendo aquelas multiplicações sucessivas seguindo a ordem de posicionamento do número, ou de posicionamento do símbolo em relação ao número. Aí tem aquela história de dezena, centena, milhar e etc. Tá certo? Então, essa é uma regra básica que eu volto a dizer para vocês. A regra básica e mais sensata é usar a calculadora. Volto a dizer. E eu estou falando isso, eu sou um camarada da área. Eu nunca mais, olhe bem, vocês podem ficar chocados com o que eu vou dizer, mas eu reaprendi com a aula do Carlos na aula passada. Eu vou mentir para quê? Reaprendi, porque eu não uso isso mais. No meu dia a dia, eu não uso. E eu não sou exatamente um profissional da área de comunicação ou da área de direito, eu sou da área de computação. Mas eu não uso. Quando eu preciso usar, ou para aquilo que eu preciso usar, eu uso a calculadora, ou de tanto já usar a calculadora, eu já sei decorado quanto é que dá. Certo? A minha área é o quê? É rede de computadores? Para a minha área, isso realmente não me faz falta. Agora, claro, se você me perguntar quais são os sistemas posicionados, agora, né, porque para mim eu conhecia como sistemas de numeração de base, acabou, foi assim que eu aprendi. Agora, sistemas posicionais de numeração, que eu aprendi agora na aula passada, sistemas posicionais de numeração, eu sei que tem esses aí. Embora eu não saiba, hoje sei, mas embora eu não tenha, até antes da aula passada, eu não sabia como é que fazia essa conversão de um para o outro, esse negócio todo, aquelas contas todas. Não me lembrava mais. Né? Então, estou dizendo para vocês, ninguém vai botar o pé no bucho de vocês em função de dizer assim, vocês têm que saber isso na ponta da língua. Não, nem na ponta da língua, nem na ponta de nada. Vocês têm simplesmente que resolver aquilo que foi colocado para vocês enquanto questões, eventualmente, numa avaliação ou enquanto questões do dia a dia, tá certo? Mas, a princípio, é isso. E se preparem, porque agora nós vamos começar a aula de hoje. E esta aula, até me deu um pigarro aqui na garganta, esta aula será um problema, porque é uma aula onde você vai aprender de novo a fazer um monte de conta. E se eu não me engano, em vez de você fazer conta para trocar de base, você vai aprender a fazer operações aritméticas entre esses números aí. E isso realmente é chato demais. Mas volto a dizer, calculadora no modo científico, par, binário, escreve o número binário mais outro número binário, igual. Número octal vezes outro número octal, igual. Resolve do mesmo jeito, tá? Mas, como é necessário no processo de formação que vocês saibam, ou tenham uma ideia de como é que isso aí funciona, como é que funciona por trás da calculadora, professor Carlos Henrique Tolentino, de novo, com toda a sua inspiração, eu gostaria apenas de chamar a atenção a vocês de um fato marcante nas declarações aqui. Se o cidadão que vos falou agora há pouco diz que tem bastante experiência na área, que já chegou a decorar quanto vale um número de binário em decimal, vocês imaginam há quantos anos esse cidadão não está trabalhando nessa área? Se ele decorou essa conversão, é muito tempo. É por isso que ele fala com essa tranquilidade toda. Ele já decorou. Agora, se na hora da agonia você esquecer a calculadora em casa, vamos fazer lei de formação, divisões sucessivas, que você vai se dar bem do mesmo jeito. Não espere até você decorar, não, porque vai demorar muito, viu? Para decorar igual esse menino aqui. Beleza? Então vamos... Vocês perceberam também que nós tiramos no par ou ímpar, no começo da disciplina, ele ficou com a parte legal e eu fiquei com a parte chata, né? Então, já estou perdido mesmo, então vamos para a aula de hoje. Vamos fazer operações aritméticas no sistema binário. E uma parte não tão chata, que talvez seja mais legal do que fazer operações, é estudar o que são a notação de ponto fixo e a notação de ponto flutuante,
que são duas formas de representação numérica em computadores. Porque uma coisa é você escrever o número binário no papel, escrever o número decimal no papel. Outra coisa é como esse número é efetivamente armazenado, representado e usado como base para fazer contas dentro do computador. Então vamos fazer uma pequena viagem aí por dentro do computador e vamos descobrir mais ou menos como é que funciona isso aí. Beleza? Então vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico é a adição. Como você já deve ter aprendido lá na terceira série, na longínqua terceira série, a adição tem dois fatores, né? Um fator ou outro fator, e a soma ou a adição entre esses dois fatores vai ser o nosso resultado. Em decimal, a gente tem o elemento neutro, lembra disso? Elemento neutro é um negócio que faz tempo que vocês não ouviram também. O elemento neutro deve ser lá da quarta série. Carlos, isso aí é tipo aquele negócio, conjunto dos números inteiros, né? Z asterisco, quer dizer, Z sem o zero. Né? É que toda operação elementar da matemática, ela tem um elemento neutro. Certo? Por exemplo, o elemento neutro da adição é o zero. Qualquer número somado com zero é igual a ele mesmo. Certo? Esse é o elemento neutro da adição. Então, no slide aqui, ó, nós temos aqui, em decimal, que 1 mais 0 igual a 1. Esse cara aqui é o elemento neutro. 2 mais 0 é igual a 2. O 0, de novo, é o elemento neutro. Em binário, como o sistema também é um sistema posicional, essa regra, ela também vale. O 0 é o elemento neutro da soma, da adição em binário. 0 mais 0 igual a 0. 1 mais 0 igual a 1. Agora, veja só. Em decimal, a gente tem 10 símbolos, de 0 a 9. Então, você tem 9 opções para fazer. 9 mais 0 igual a 9. 8 mais 0 igual a 8. Agora, se for 9 mais 5, como é que funciona isso? E 1 mais 1 em binário? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Em binário, 0 mais 0 igual a 0. 0 mais 1 igual a 1. E 1 mais 1? Quando a gente soma um número com outro número que estoura a capacidade de representação com um algarismo só, aí a gente tem que passar para 2 algarismos, né? Por exemplo, se você soma 2 mais 3, igual a 5. Agora, se você soma 5 mais 6, aí não dá para escrever com um algarismo só, né? Não dá 11, já são 2 algarismos, não é verdade? Então, em binário, acontece a mesma coisa. Só tem 2 símbolos, 0 e 1. Se você soma 1 mais 1, já não dá para representar a quantidade 2 com um dígito binário só. Então, a gente precisa do nosso famoso vai 1. Em decimal, 9. 1 mais 9 dá 0 e vai 1. 1 mais 0, 1. Perceberam? Opa, perceberam? Agora, 1 mais 1 em binário vai funcionar como? Vamos acompanhar aqui, ó. Certo? Como eu disse, 1 mais 9, 0 e vai 1. 1 mais 0, 1. Em binário, isso vai funcionar da seguinte maneira. Completa com o 0 aqui, para a gente não se perder. 0. 1 mais 1 dá 0. E vai 1. 1 mais 0, 1. Chegamos aí nessa conta. Vale lembrar que 1, 0 em binário representa a quantidade 2, enquanto 1, 0 em decimal representa a quantidade 10. Ô Carlos, só um minuto. Então, é possível afirmar, me corrija se eu estiver errado, é possível afirmar que se eu quiser fazer esta bendita conta, eu posso pegar e transformar tudo para decimal, somar em decimal e depois transformar de novo para binário, não posso? Pode, só que aí são 2 trabalhos, né? Mas eu posso, se eu quiser fazer isso, posso. Quer dizer, aí se eu quiser não saber essa regra aqui, eu posso saber a regra de conversão lá que nós vimos na aula passada. Só temos um pequeno detalhe. De qualquer maneira, você tem que saber fazer a soma. Sim. Porque uma coisa é uma coisa, né? E outra, uma coisa é você né? saber a conversão. Agora, depois do número convertido, o que é que você vai fazer com ele? É verdade. Tem que saber somar, né? É verdade. Então, chegamos aí a um exemplo de soma em binário, só que esse exemplo é bastante simples. Vamos ver um exemplo maior, mais complexo, para a gente pegar a dinâmica do funcionamento dessa operação aí. Vamos lá. Então, veja só. No nosso exemplo aqui, nós temos esse número 11001, que seria 25 em decimal, somado com 100, que seria 8. Então, vamos lá. 1 mais 0, 0. 1
0 mais 0, 0.